Mestre, o que eu mais preciso é de ti. Mestre, eu preciso ouvir sua voz. Mestre, Mestre, preciso de ti. Irmão Jeremias, Mestre, me ensina a andar como andou. Mestre, me ensina a viver como viveu. Mestre, eu quero amar como amou. Mestre, o que eu mais preciso é de ti. Mestre, eu preciso ouvir sua voz. Mestre, preciso de ti. Mestre, me ensina a andar como andou. Mestre, me ensina a viver como viveu. Mestre, eu quero amar como amor. la 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 la, pa pa la 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 la, pa pa la 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 la, pa pa la 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 la. Quero amar sem hipocrisia, quero viver uma vida reta. Quero amar sem hipocrisia, quero viver uma vida reta, sem precisar me esforçar tanto. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Vem me ensinar, vou me esforçar. Mestre, mestre, o que eu mais preciso é de ti. Mestre, eu preciso ouvir sua voz. Mestre, preciso de ti. Mestre, me ensina a andar como andou. Mestre, me ensina a viver como viveu. Mestre, quero amar como amou. La 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 la, pa pa la 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 la, pa pa la 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 la, pa pa la 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 la. Quero amar Sem hipocrisia, quero viver uma vida reta. Quero amar sem hipocrisia, quero viver uma vida reta, sem precisar me esforçar tanto. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Vem me ensinar, vou me esforçar. Mestre, mestre, o que eu mais preciso é de ti. Mestre, eu preciso ouvir sua voz. Mestre, preciso de ti. Glória a Deus, aleluia. Olá, olá, meus amados irmãos, vos saúdo na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Edilson Caruso, pastor da Missão Ictus, Igreja Cristã, aqui em Jaboticabal, estado de São Paulo. Estamos aqui hoje nesta terça-feira, dia 10 de novembro de 2020, para louvar, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Vamos fazer uma oração ao Senhor nesse momento.
Deus forte e poderoso, Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó. Senhor, nós oramos neste momento, meu Pai, e eu apresento a Ti a vida de todos os meus irmãos que juntamente comigo, Senhor, oram, que juntamente comigo clamam, buscam ao Senhor pela Tua presença, se colocam diante de Ti, meu Pai, numa atitude de reverência, porque sabem, ó Deus, que Tu és o Deus Todo-Poderoso que criastes os céus e a terra. Ó Senhor, o mar, tudo aquilo que neles há, são obras, é obra das Tuas mãos, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, venha nesta noite falar conosco. Fala, Senhor, de forma especial e sobrenatural. Dá-nos o entendimento da Tua santa palavra. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nós apresentarmos a Ti em oração. Que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja exaltado e glorificado no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Como fez com José, faça em mim. Como fez com José, Senhor, faça comigo. Transforme o mal em bem. Abre os meus olhos que eu quero ver além das circunstâncias, acima dos problemas, mesmo que em minha frente tenha um buraco, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Ti. Como fez com José, faça em mim. Aleluia, glória a Deus, como fez com José, faça em nós, ó Senhor, além das circunstâncias. Pai, ainda que existam momentos de dificuldade, de angústia, momentos de dor e até tribulação, situações que todos estão sujeitos a passar, Pai, em nome de Jesus, opera na nossa vida, para que as pessoas possam ver, assim como todo mundo conheceu naquele tempo, que José era abençoado pelo Senhor, que José tinha a mão forte do Senhor em seu favor. Amém? Quero aproveitar já aqui e dar um bem-vindo para os nossos irmãos, que diariamente estão conosco, não é? Quero mandar um abraço também para o irmão Josimar, e para a irmã Cláudia, também para a Karen, para o Enzo, o Lorenzo e o Henrique. E também para o Wellington. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor Jesus também para a nossa irmã Ana. Deus te abençoe, minha irmã. Paz do Senhor Lia, Orlando, Branca, Landa, também para o Iago, a Michele, professor Flávio, sua esposa Rita, professor Vando, Paulinho, todos os colaboradores lá da nossa ONG Amor Solidário. Também quero mandar um abraço para a irmã Doraci, para o irmão Benedito, para o meu irmão Edson, também para a minha cunhada Eliana. Um abraço ao irmão Carlos, parabéns
pelo Benício, o seu neto, também para a Rai, a Júlia, Deus vos abençoe. Também um abraço, a paz do Senhor para a irmã Benedita e para a sua filha Vilma, irmã Débora, irmão Wesley, o Eiver, Nathalie e Lorena, e também ao Mateus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Também quero mandar um abraço para a irmã Vanessa, o irmão Leandro, a Natália e o Otávio. Sejam todos muito bem-vindos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, como é bom louvar, como é bom exaltar o nome santo do Senhor. Olha, veja bem, nós precisamos entender algo em relação ao nosso Deus. O nosso Deus, ele é soberano. Soberano é aquele que tem todo o poder. Soberano é aquele que manda. Soberano é aquele que determina tudo. É Ele que determina, né? É o Senhor que determina os tempos, as estações, assim como o próprio Senhor Jesus disse aos discípulos lá no livro de Atos dos Apóstolos, poucos momentos antes de ascender aos céus. Daniel também diz, no capítulo 2, versículo 20 a seguir, ele diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fazes saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então, veja que eu quero destacar aqui a você a frase no versículo, aquilo que está no versículo 21, quando o profeta Daniel diz assim: ele, o Senhor, muda os tempos. Ele muda os tempos e as horas, porque ele é eterno. O Senhor é um Deus eterno. Ele remove os reis. Ele remove os reis e também os faz cair. Quando você olha para a história da humanidade, nós vamos encontrar aí vários impérios que se erigiram ao longo do tempo. Aí poderíamos destacar, dentro até do nosso contexto bíblico, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, e depois Greco-Romano, porque acaba o Império Grego e vem Roma, né? Então tem essa transição. Então, vários impérios. Até mesmo, num tempo mais recente, quantas nações já foram poderosas e hoje já não são mais. As coisas vão mudando. Então, Deus, Ele estabelece os tempos, Ele muda os tempos, diz Daniel, e também as horas, porque Ele é Senhor de tudo. E todos os reis, todos os governantes, eles só estão no poder ou estiveram
por permissão de Deus. Por permissão de Deus. Então, isso é algo para uma reflexão muito profunda. Muito profunda. Por quê? Porque muitas vezes, as pessoas, o ser humano, ele quer aquilo que lhe dá conforto, não no sentido, conforto no sentido de bem-estar, mas no sentido de comodidade. Muitas pessoas, infelizmente, visam obter vantagens, lucros, através de algo que não poderia de forma alguma oferecer isso. E esse espírito que impera na vida das pessoas atrai para si governantes corruptos. Governantes corruptos. Porque, por exemplo, veja bem, uma nação que gosta, onde as pessoas têm a prática, onde elas têm a prática, o costume, o comportamento de levar vantagem, de obter vantagem, não importa como isso aconteça, ela vai atrair para si um rei, um presidente, igual. Mas quando uma nação busca o Senhor, quando uma nação clama ao Senhor, Deus então vai mudar essa situação. Isto é evidente, isto é claro até mesmo na história de Israel. Isto é evidente. Olha que quando você observa o comportamento, só um minutinho, de Corá, Datã e Abirão e tantos outros israelitas que incitavam o povo contra Moisés, você vai se olhar com olhar mais atentamente, você vai perceber que o espírito da escravidão estava naqueles homens. O espírito que havia nesses homens que incitavam seus próprios irmãos contra Moisés, contra Arão, era o espírito da subserviência, aqui que eu errei a palavra, da servidão. Eles não conseguiam entender. Por quê? Porque lá no Egito, embora fossem escravos, eles tinham uma relativa comodidade. Não faltava. Não faltava cebola, não faltava pepino, não faltava os peixinhos ali. Então, eles aceitaram aquela escravidão. Mas a partir do momento que o povo começa a clamar, que o povo entende isso, Deus envia o libertador. E esse homem era Moisés. Foi Moisés. Então, o Senhor, Ele é soberano. Agora, mesmo sendo um Deus soberano, Deus não tira o poder do livre arbítrio. Deus não tira do homem o poder de
escolher, de decidir o que vai fazer. Isso é uma prerrogativa que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo. Olha, ainda só citando aqui, porque eu li o texto de Daniel, da interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Veja que o próprio Daniel estava num contexto onde a soberania de Deus estava sendo aplicada literalmente na história de Judá. Porque Daniel e os seus amigos, eles faziam parte do reino do sul, das tribos de Judá e de Benjamim. Eles não faziam parte do reino do norte, chamado Israel, na divisão das tribos, as 10 tribos do norte, que havia sido levado cativo pela Síria. Aqui é outro cativeiro. Então, o contexto ali era de aplicação da soberania de Deus. Porque o que estava acontecendo era o que havia sido predito, profetizado pelos profetas. E mais anteriormente ali, mais próximo a esse período, e o último profeta, Jeremias. O cativeiro dos 70 anos, que foi o tempo que durou esse cativeiro. Então, Daniel sabia ali, meus irmãos, que o que estava acontecendo naquele momento na sua vida fazia parte da soberania de Deus. Olha, veja bem, então, a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Sobre os nossos ombros. Se você olhar nessa situação, veja que Daniel cita no versículo de número 23, o Deus de seus pais. Então você começa a perceber aqui, dentro da soberania de Deus, que estava se cumprindo com o cativeiro de Judá na Babilônia, porque o Senhor ordenou aos profetas que profetizassem, que alertassem. Meus irmãos, prestem bem atenção. Nós estamos chegando perto da hora. A trombeta vai soar. A trombeta vai soar. Nós não sabemos qual será o momento, qual será a hora, mas ela vai soar. Nós precisamos estar preparados. Não viva, tosquenejando, dormitando, não viva. Viva de forma vigilante. O Senhor avisou o povo. Agora, quando você olha para o povo, você vai observar um outro princípio ligado à soberania de Deus, que é chamado hierarquia. A quem era dirigida a mensagem de alerta? A mensagem de alerta era dirigida àqueles que tinham o poder de outorgar a conduta e a mudança de comportamento, que era o rei. Entretanto, o rei, que poderia, sendo governante da nação,
agir de uma maneira em que com que as pessoas se arrependessem, se salvassem, como o rei de Nínive fez, meus irmãos. Um rei ímpio, que ao ouvir a pregação de Jonas, a palavra de Jonas, a palavra profética, decretou jejum. Nem homens, nem mulheres, nem crianças, nem animais, ninguém comeu. Um rei ímpio deu crédito à palavra do Senhor. E houve salvação naquela cidade. Agora você olha numa outra circunstância, um rei que da linhagem de Davi, rei Zedequias, da linhagem de Davi, que tinha conhecimento, que sabia das profecias, que sabia que Jeremias era um homem de Deus, faz vista grossa, que sabia que o Senhor, o Altíssimo, é um Deus soberano. Ele sabia disso. E ele sabia que o Altíssimo, como Pai amoroso que é, corrige o filho que ele ama. Mas ele, meus irmãos, não toma essa atitude. Pelo contrário, ele contrata falsos profetas para profetizar mentiras, para iludir as pessoas, para que as pessoas não tenham o conhecimento da verdade. Esse era o contexto espiritual. Então você vê aqui, dentro da presciência e da soberania de Deus, né, ali a nação, o reino do norte já havia sido levado cativo pela Assíria. Aqui agora, Judá, sendo alertado pelo profeta Jeremias. O rei faz vista grossa, porque gostava de viver no pecado, não queria saber de arrependimento. E deixa ainda, além de deixar, olha, o comportamento de Zedequias foi tão mal, tão assim prejudicial, tão pernicioso para a nação, que a nação vai chegar ao ponto da escravidão. Mas dentro desse contexto de hierarquia, dentro desse contexto é importante você entender algo. Então você olha e você vê aqui o rei, tá certo? Então aqui está o rei, ó. O rei, ele tinha o poder de fazer o decreto que, de alguma forma, obrigasse até as pessoas a cultuarem a Deus. Porque o rei tinha esse poder. Não tinha nada de democracia ali não, cada um fazia o que queria não. Fazia, né? Mas se o rei decretasse, as pessoas iam, nem que fosse na marra, é lógico que nem todo mundo ia fazer de bom grado, mas haveria uma comoção, haveria uma movimentação no sentido de se buscar a Deus, de se buscar o arrependimento. Mas o rei, ele se furta disso. Além de tudo, ele era um covarde, não é? Porque ele atendia interesses espúrios
de grupos da alta sociedade de Judá. Mas dentro desse contexto, existia o contexto de cada família. E dentro do contexto de cada família, existiam as autoridades familiares, que no caso, principalmente aqui, pelo aspecto cultural, político, que envolvia, e até religioso, teológico, do tempo, era uma sociedade patriarcal. Mas que também as mães ali estavam junto com os esposos. Então elas ajudavam a preservar aquilo que era determinado pelo pai. Aqui Daniel cita os seus pais. Ele não tinha dois pais. Ele tinha um pai e uma mãe. Tá certo? Então, cabia a cada pai e a cada mãe analisar aquele contexto que estava acontecendo. Isso é livre-arbítrio. Dentro da soberania de Deus, o juízo estava vindo. E o juízo está vindo sobre a terra. Ele está vindo. Parte dele está aí, coronavírus. O juízo está vindo. A trombeta vai soar. Então, o juízo estava chegando. O tempo da escravidão, o tempo do cativeiro babilônico, estava se aproximando. Mas existiam ali pais e mães que não se amoldavam, que não se deixavam levar e que não permitiam que os seus filhos agissem conforme aquele rei, que não temia a Deus. Pelo contrário, ele ignorava a pessoa do próprio Deus. Haja vista todas as situações pelas quais o profeta Jeremias passou. Situações que ele enfrentou. Mas, por exemplo aqui, os pais de Daniel, e também de Sadraque, de Mesaque, Abednego, e pode ter certeza que houveram também outros jovens, e até daqueles que ficaram lá, depois, ainda do cativeiro, que ficaram lá em Judá, lá em Jerusalém, em plena miséria. Você vê que a história vai correr. Veja bem, esses homens, eles não aceitaram que os seus filhos, que as suas famílias andassem segundo o curso de destruição e de morte. Isso chama-se postura espiritual. Isso chama-se livre-arbítrio. O juízo estava acontecendo porque Deus já havia avisado. Deus já havia dito que isso ia acontecer. Então isso estava dentro da soberania de Deus. E dentro da soberania de Deus cabia a cada um, e cabe a cada um, o poder de decisão, meus irmãos. O poder de escolha. O que fazer? Seguir o curso do mundo? Seguir o curso do mundo? Ou seguir para o céu? Agir em conformidade com o mundo? Se conformar e até colocar a culpa no rei, porque é mais fácil. Isso, além de ser um lema do ser humano, uma prática, porque é mais fácil colocar a culpa no outro.
Sempre. Sempre é mais fácil colocar a culpa no outro. Você pode ver que numa situação de conflito entre duas pessoas, sempre o outro está errado. Não é assim? Sempre o outro está errado. Raramente você vai ouvir numa situação de conflito a pessoa dizer, não, mas peraí, eu também errei. Eu não sou fácil, não. Eu errei, eu pisei na bola. Dificilmente. Normalmente, a prática humana é colocar a culpa no próximo, no outro. Mas você não vê isso em Daniel. Você não vê isso lá em Josué. Pelo contrário. Você vê homens e também mulheres, né? Não estou falando aqui só de homem no sentido de sexo, homem, mulher, não. Mas estou falando homens, mulheres, pessoas tementes a Deus e que colocam Deus em primeiro lugar e que não negociam princípios estabelecidos por Deus. Você vê isso claramente na vida de Daniel. Meus irmãos, prestem bem atenção. Daniel foi moço para a Babilônia. Jovem. Passou a sua vida lá. Nabucodonosor, Belsazar, Ciro, Dario. Foi para a cova dos leões depois de velho. Não murmurou contra Deus. Não deixou de fazer a vontade de Deus, não. De forma alguma. Isso é exercer o livre-arbítrio que Deus nos deu, que Deus te dá, que Deus me dá, de uma forma com que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso ele é Daniel. Entendeu? Por isso ele é Daniel. Ó, quando a gente lembra de Daniel na cova dos leões, é maravilhoso, né? Você fala, poxa vida. Foi lançado na cova com leões famintos. E o anjo do Senhor, como ele próprio Daniel disse, fechou a boca dos leões para que não lhe fizessem dano algum. Oh, aleluia! Que maravilha, né, irmãos? Mas por que será que o anjo do Senhor fechou a boca dos leões? Por quê? Porque Daniel era mais alto que os outros? Ou mais baixo? Menor estatura, vamos dizer assim? Porque ele era mais magro, era mais cheinho? Porque ele era mais bonito ou porque ele era mais feio? A sabedoria de Daniel vinha de Deus. Um homem conhecedor, sábio, conhecedor da palavra de Deus. E que quando foi lá para a Babilônia, quando foi enviado pelo rei Nabucodonosor para aprender, está aqui no capítulo 1, versículo 4, diz assim, jovens, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei.
a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Amém? Esse aqui era Daniel. Daniel era um homem que, se quisesse obter vantagens, se corromper aqui na Babilônia, seria fácil. Mas ele não fez isso. O que fez o Senhor, o anjo do Senhor, fechar a boca daqueles leões famintos, não foi nenhum dos atributos ou características, né, ou adjetivos que eu atribuía pouco a Daniel. Não foi não. Foi a fidelidade de Deus para com Daniel. Quando você vê um jovem, quando você ouve um jovem dizer assim, olha, ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Você vai ver aqui, então, agora, o livre-arbítrio sendo exercido, né, em duas instâncias. Primeiro, aquele que foi exercido por seus pais, que viram toda a situação de corrupção, de degeneração espiritual que Judá enfrentava, e não permitiram que os seus filhos, e que no caso aqui, mais propriamente dito, Daniel, seguisse o curso daquilo que era permitido, da prática, toda a prática pecaminosa que era permitida em Jerusalém e em Judá pelo rei Zedequias e pelos seus falsos e mercenários profetas, vendedores de bênçãos, falsas bênçãos. Os pais não permitiram que o seu filho se deixasse influenciar por aqueles falsos ensinamentos. Eu digo a você, pai, e a você, mãe, há uma responsabilidade sobre a sua vida. Deus te deu autoridade espiritual sobre os seus filhos. A sua palavra tem poder. Pastor, mas meu filho já tem 50 anos, glória a Deus, mas você é o pai e você é a mãe, e a sua palavra tem poder, sim. Você é autoridade espiritual na vida dos seus filhos, dos seus netos, daqueles que estão hierarquicamente, familiarmente abaixo de você. Espiritualmente também. Diga palavras de bênção. Profetize palavras de bênção sobre a sua família. Repreenda toda e qualquer palavra contrária, negativa, de derrota, de vício, de qualquer coisa que possa, de origem maligna, vir sobre a sua família. Não aceite isso. Deus te deu autoridade para isso. Assim como deu aos pais de Daniel. Eles viram todo o contexto. Todo o contexto. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: vigiai. Apóstolo Pedro, perdão. Vigiai. Sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando e rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Vigia. Deus te deu livre-arbítrio.
Então Daniel, ele cresceu nesse contexto, sabendo que o seu Deus era um Deus soberano, sabendo que o seu Deus estava no controle de tudo, ele viu, meus irmãos, ele viu como seus pais agiram diante de toda aquela situação. Então Daniel, ele viu que a nação estava corrompida por causa de um rei omisso, covarde, incrédulo e pagão. Ele viu tudo isso. E ele viu que os seus pais tiveram uma postura diferente. Exerceram o poder dado por Deus desde a criação do homem e da mulher. O poder de decidir. Deus te deu isso e nem ele tira de você. Nem ele tira. Porque isso, o que você faz em relação ao Senhor e o que você faz em relação à sua vida, é o ato da sua vontade. Então ele olha, vê toda aquela situação, ele viu como seus pais agiram, ele disse, eu vou agir como os meus pais. Não vou me contaminar com os manjares desse rei aqui não. Eu cheguei aqui, na Babilônia, vi aqui que fui separado, ele já sabia que aquilo não era por acaso, é só você olhar as características, é só você olhar os adjetivos usados pelo rei, não é? Quando ordenou Aspenaz para a separação dos jovens que vieram de Judá. Estão ali os adjetivos. Não mandou separar pela beleza, não, filho. Eu não estou falando que Daniel era feio. A beleza não se põe na mesa. Não estou falando isso, não. Mas são outras características. Aqueles moços ali eram instruídos, eles estudavam, não tinha preguiça, não. Aleluia. O Daniel chega ali e ele já viu, falou, peraí, eu já, graças a Deus, valeu eu ter estudado lá, né? Olha o que é um legado. Olha o legado do seu pai e da sua mãe. A Bíblia não revela o quão era o grande, qual era o patrimônio da família de Daniel, se ele tinha, se não tinha. Não revela. Eu não posso falar o que a Bíblia não diz. A única referência à família de Daniel na palavra do Senhor é esse versículo aqui que a gente acabou de ler. Do capítulo 2, quando ele louva o Deus de seus pais. Entendeu? Então eu não posso conjecturar sobre isso. Mas Daniel tinha uma riqueza herdada de seus pais. Sede e fome de conhecimento. Então, quando ele chega ali, ele chama a atenção. E pegaram a ficha do Daniel. Quem que é esse Daniel? É esse aqui, ó. Separa ele aí. Vai aprender a língua dos caldeus. Então, naquele momento, Daniel vê a soberania de Deus, mais uma vez. Deus é soberano, irmãos. Nada acontece nesse mundo sem que Deus permita. Mas é necessário você entender algo. O livre arbítrio que Deus nos deu, ele pode trazer para a nossa vida consequências boas
ou ruins. Porque o livre-arbítrio, esse poder de decisão, de poder de escolha, nos outorga isso. A gente escolhe o que fazer. E a consequência disso, que é o fruto da ação de cada um, ela pode ser boa ou ruim. Se você olhar para a vida de Daniel, você vai entender, já sabe, que foi muito boa a colheita, o fruto que ele teve, da escolha que fez. E eu sei que você que está me ouvindo, eu sei, tenho certeza, eu não duvido, não estou falando aqui, meu irmão, para acariciar ego de ninguém, que eu não faço isso. O que eu vou dizer a você aqui, tenha certeza, não é para acariciar ego de ninguém, não, nem para amaciar ego, que eu não preciso disso, não, e não faço isso. O que eu vou dizer a você é uma palavra de Deus para a sua vida. Você senta para me ouvir, você se assenta para me ouvir, perdão. Às vezes ouve em outros horários, às vezes não ouve a mensagem inteira. Porque Deus tem falado com você. E eu tenho certeza, eu não tenho dúvida não, eu tenho certeza que pela infinita graça, bondade e misericórdia de Deus, você tem sido abençoado com esta palavra. Eu tenho certeza disso. E eu tenho mais certeza ainda de que, através das mensagens que você tem ouvido aqui diariamente, ontem, infelizmente, eu não pude fazer, já pedi perdão aos irmãos, através destas mensagens, muitas decisões que você ia tomar de um jeito, tomou de outro. E viu que se tivesse feito daquele jeito, o negócio não teria dado certo. Porque o Espírito Santo tem falado com você. Olha para a vida de Daniel. Nós temos que nos lembrar dos exemplos desses homens. Eu já vi pessoas usando muito exemplo de Daniel, de José, para justificar a candidatura de pessoas evangélicas a cargos eletivos, né, em eleições. Mas isso é muito sério, né? Daniel não colocou dinheiro dentro da cueca. Não é verdade? Nem José. Amém? Mas a atitude de Daniel, irmãos. Querido, quando ele diz lá, ó Deus de meus pais, todo mundo ouve. Todo mundo vê quem é o nosso Deus. Todo mundo. E às vezes a pessoa fala, talvez você, não sei se está vivendo ou se já viveu, fala, mas pastor, está tão difícil. Isso parece que não vai acabar nunca. Vai sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai acabar sim. Esse sofrimento vai passar. Em nome de Jesus. Essa enfermidade vai ser curada. Em nome de Jesus. Esse vício vai sair, vai ser arrancado. Em nome de Jesus. Aqueles que estão em trevas virão à luz, em nome de Jesus, porque Ele é a luz da nossa salvação. Eu declaro, profetizo nesta noite, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção de Deus, a bênção do Deus que estava com Daniel lá na Babilônia, a bênção do Deus de Daniel que o guardou em todos os momentos e em todas as circunstâncias, e mesmo quando aqueles governantes invejosos
maldosos, malignos, armaram, tramaram contra Daniel para que ele fosse morto naquela cova com os leões famintos, provocando Daniel a exercer o livre-arbítrio e não orar durante os 30 dias ao seu Deus, mas exercendo Daniel o livre-arbítrio que Deus lhe dera, que assim como seus pais não se renderam aos caprichos e à perdição disseminada por Zedequias em Judá, Daniel também não deixou de orar. Sim, veio à cova dos leões, mas o seu Deus estava com ele e fechou a boca daqueles leões. Se tiver algum leão querendo te devorar, em nome de Jesus, o Senhor está fechando a boca dele nesta noite. A bênção do Senhor repousa sobre a tua vida, meu irmão. A bênção do Senhor repousa sobre a tua família. A bênção do Senhor repousa sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio. A bênção do Senhor repousa sobre a sua casa. A bênção do Senhor repousa sobre o teu corpo, do alto da cabeça à planta dos teus pés. A bênção do Senhor é contigo, porque o Senhor te ama de uma maneira sobrenatural. Aleluia! Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Aleluia. Vamos falar com Deus nesse momento. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós oramos agora. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça em todos os momentos da nossa vida. Eu apresento a vida de todos os meus irmãos. Te agradeço, Pai, pelo cumprimento da palavra profética. Te agradeço porque o Senhor tem nos guardado deste mal. O Senhor tem nos protegido desta peste. E eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor assim continue honrando e cumprindo esta palavra. A palavra dita por Moisés no Salmo 91, de que nem o mal, nem praga alguma, nem peste perniciosa chegaria à nossa tenda, à nossa casa ou à nossa habitação. Pai, em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus, venha de encontro à vida de todos os meus irmãos e de todos os seus familiares, daqueles que estão perto, longe, aqueles que moram em outras cidades, em outros estados e até mesmo em outras nações. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha alcançar também todas estas vidas que temos apresentado ao Senhor diariamente, e que eu te louvo porque tenho ouvido o Senhor, os testemunhos. Só posso te glorificar, porque tu és tão maravilhoso, Senhor. Apresento a vida do Senhor Antônio Carlos, do seu Nelson, da sua esposa,
e da sua filha que se encontra enferma, Pai. Em nome de Jesus, peço pela libertação do Vanderlei, pela cura da dona Neuza, do meu irmão Edson, da minha mãe Benedita, do seu Lucrécio, da avó Esmelinda e do vô Francisco. Pela irmã Vera, pela Hilda, pela Ângela, pela dona Tereza, sua saúde. Pela vida da Cidinha, pela vida da Lourdes, do Mauro, do Roberto, do Paulo, da Letícia, do Leandro. A vida do senhor Horácio, da dona Rosa, do Júlio César, da Viviane, da dona Nésia. Olha, Senhor, pela vida do Alexandre e da Catiúcia. Pela vida, Senhor, da Ana, do Leonardo, do Carlos. A Caroline, a Bárbara, o Arthur, a Andréia. O Vitor, a Maristela. Olha, Senhor, pela vida da irmã Ana. Pela vida da Yasmin, do seu filho Arthur, ó Pai. Pela vida, Senhor, da Vitória, do Arthur, da Ana Lúcia e da Lucimara Ferreira. Peço pela vida do Paulinho, Senhor. Pela vida do Bruno. Pela vida da irmã Benedita. Pela vida da Vilma. Peço, Senhor, pela vida da Amanda. Peço, Senhor, pela vida da irmã Sueli. Pela vida do Bruno, da Isabela. Peço pela vida do Vitinho. Senhor, em nome de Jesus. Pela vida da mãe da nossa irmã Vanessa, Senhor, que está enlutada. Pela vida da tia Valdete, do Bruno, Senhor. Por todos aqueles que estão sendo apresentados a Ti nesse momento, em oração. Que o Senhor venha alcançá-los com a Tua mão forte, com a Tua mão poderosa, livrando, libertando de todo mal, trazendo, Senhor, o regozijo, a paz e a esperança, tocando no alto da cabeça a planta dos pés, em todas as juntas, em todas as medulas, em todas as articulações, nas veias, nas artérias, em todas as células do sangue, em todas as células dos órgãos vitais, dos músculos, dos nervos, em todas as células, ó Pai, dos ossos, arrancando as dores, arrancando as inflamações, as infecções, arrancando todo o caroço, arrancando todo o tumor, toda a célula cancerígena, meu Pai, em nome de Jesus. Peço-te, ó Deus, neste momento, que o Senhor venha alcançar aqueles que estão enfermos, hospitalizados, Pai. Cura, Senhor, as feridas do corpo, as feridas da alma. Arranca toda opressão, toda depressão, todo espírito de confusão, espírito de morte, síndrome do pânico, espírito de suicídio. Traz a paz, a esperança. Derrama, Senhor, o óleo da alegria sobre a vida de cada um dos meus irmãos e de todos os seus familiares que são apresentados a Ti neste momento, em oração. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Sê com o Teu povo, de forma sobrenatural, de forma especial, para que todos recebam de Ti o milagre e a vitória, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Aleluia. Pai, Tu és tudo para mim. Glória a Deus. És a fonte da minha inspiração. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas eu quero dar um bem-vindo também aqui para mais irmãos que estão conosco diariamente. Nossa irmã Adriana, o irmão Fabrício, seu filho Vinícius, a irmã Grazi, o irmão André, também o Vitor, a irmã Neuza, o seu neto Bruno, também a irmã Deise, o irmão Eduardo, também o Oliver, a irmã Vera, o irmão Paulo, Leandro, a Letícia, também por irmão Jean, para a Luísa, para a Bruna e para o Gabriel. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Se você está conosco pela primeira vez, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Quero lembrar que amanhã, quarta-feira, dia 11/11,
11 de novembro. Nós estaremos aqui a partir das 19 horas e 30 minutos. Você é bem-vindo. Amém? Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos e eu te agradeço pela tua santa presença, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo teu Espírito Santo que tem nos consolado, amparado, guardado a cada momento, a cada instante das nossas vidas. Peço-te, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, abençoe a vida de cada um dos meus irmãos e que a tua palavra produza fruto em nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz, o sono reparador, o descanso dos justos e uma quarta-feira e uma semana abençoada na tua santa presença, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, hoje e todo sempre. Amém, amém e graças a Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite em nome de Jesus. Reina em meu coração, Senhor, estende a tua mão. Tu és a minha canção, só tu és digno de louvor.